Olá, amigos da Rádio Opinião Play. Hoje aqui no estádio Newton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrentou o Juventude e foi assim, um jogo em que a gente, lá no início já da jornada, eu falei, era um jogo para o Botafogo vencer, era um jogo para o Igor Jesus conseguir marcar o seu gol, fazer uma boa atuação. Deu tudo certo. O Botafogo conseguiu uma vitória por 2-0, a equipe performou bem. Eu acho até que ao longo do jogo teve alguns momentos em que as coisas não funcionaram tão bem, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo conseguiu aí, sobretudo depois que o técnico Renato Paiva fez as modificações, a equipe até fez uma boa apresentação. Acho que o torcedor que deixou o estádio Newton Santos sai daqui contente e, é claro, para terça-feira, o ânimo renovado, né, André? Com certeza, Gilmar. Um abraço a você, os amigos da Opinião Play. É um jogo de renovação, né, Gilmar? Que em alguns momentos até lembrou aquele Botafogo encantador da temporada passada. Um jogo no primeiro tempo muito amarrado, mas aí valia o Igor Jesus, né? Naquele espírito dele de perseverança, tá sempre ali no lugar certo, na hora certa. Um gol que ele comemorou muito, todos os jogadores fizeram questão de abraçá-lo, cumprimentá-lo, um jogador que não marcava gol há mais de 20 partidas, mas foi super importante para resgatar esse Botafogo, que no segundo tempo, como você bem disse, graças às substituições do técnico Renato Paiva, que hoje começou ali com 3 volantes, né? O Marlon Freitas, o Gregor e o Patrick, o Botafogo ficou um pouco encaixotado nesse primeiro tempo, mas no segundo o time voltou ali com 2 volantes, né? O Savarino voltando para a posição de 10, o Botafogo deslanchou e poderia até ter vencido por mais hoje aqui no Newton Santos. Perfeito, e é justamente sobre isso que eu iria até falar com você, porque na coletiva o técnico Renato Paiva fez questão de falar inúmeras vezes sobre as mudanças, sobretudo a saída do Patrick, por que ele está apoiando o Patrick ali naquela posição. Ele não tem o Savarino bem fisicamente, que portanto por isso ele está ali tentando adaptar o Patrick. Ele tem consciência de que o Patrick faz muito mais aquele setor ali da volância do que propriamente um meia de criação, e que com isso quer tentar recuperar esse atleta e ao mesmo tempo criar para ele uma outra situação para que ele possa atuar ali a favor do Botafogo. Achei que na coletiva foi uma coletiva muito explicativa nesse sentido, né? O que o treinador quer para o Patrick, o que o treinador quer para o Igor Jesus. Queria que você falasse primeiro sobre o Patrick e essa mudança que ele fez no segundo tempo, o quanto que isso foi importante, né? E se ficou claro, né, de que ele está fazendo essas mudanças de forma consciente. Gilmar, com certeza. E chamou a atenção na coletiva que ele disse, eu quero recuperar o Patrick. Ele falou que ele tem um planejamento para o Patrick, ele enxerga o Patrick, lógico, ele é originalmente volante, mas ele falou na coletiva que ele enxerga o Patrick que também possa fazer esse papel de camisa 10, principalmente, né, quando o Savarino não tiver 100%, não tiver à disposição, e é isso que ele vem fazendo com o Patrick. No momento não tem dado muito certo, mas ele está tentando, o jogador também está se dedicando, e aí quando ele fez as substituições no segundo tempo, o Botafogo deslanchou. E você me perguntou do Igor, o jogo de hoje foi fundamental, né, Gilmar? Justamente para isso, para ele ganhar confiança. Inclusive ele chegou a fazer um bonito gol, né? Mas infelizmente o Ponte estava em posição irregular e foi anulado. Mas é um gol típico de centroavante que mostra a qualidade que ele tem, né? E o Paiva destacou isso, que o Igor Jesus é um jogador muito inteligente e ele fez aqui um golaço, uma pena que foi anulado. Hoje o Botafogo então vence a equipe do Juventude por 2-0. Conquista 3 pontos, com o empate diante do Palmeiras são 4 pontos, isso ajuda imensamente o Botafogo na colocação, momentaneamente está em terceiro colocado, mas é claro que até o final aí da rodada isso deve mudar, mas o fato é que o Botafogo vence diante da sua torcida, anima de alguma maneira, né, traz um ânimo novo para a equipe e, é claro, também para a equipe e também para o torcedor. Com certeza, esse foi o principal motivo, Gilmar. Foi legal esse resgate da torcida, sentiu orgulho desse time e no final a torcida estava aqui gritando, é campeão, porque sim, principalmente no segundo tempo, esses atletas lembraram aquela equipe que foi tão vitoriosa na temporada passada e renova o ânimo para o jogo tão importante da Libertadores na próxima terça-feira.
Bom, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. Opinião Fogo Play e Rádio Opinião Play, direto do estádio, hoje aqui no estádio Newton Santos, cobrindo o jogo do Botafogo, mas tem muito Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, está só começando a temporada e você, é claro, é parte fundamental aqui da Rádio Opinião Play, do canal Opinião Fogo Play, tá certo? Muito obrigado.